Converso com a advogada previdenciarista Marcela França. Hoje nós vamos falar das 17 doenças que isentam do pagamento de imposto de renda e podem gerar restituição de valores já pagos. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai assistir a gente depois. É uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que poucas pessoas conhecem e muita gente vai ter direito. Doutora, quais são os requisitos, então, para ter a isenção no imposto de renda para doenças graves? Eu mencionei aqui no início que são 17, você pode comentar algumas que dão direito, né, a essa isenção do imposto de renda. São aquelas doenças, por exemplo, a esclerose múltipla, a AIDS, neoplasia maligna, que são as doenças mais conhecidas. São doenças que, se a pessoa tem um desconto no imposto de renda e ela está doente, então ela pode pedir a isenção do imposto de renda. Aí a gente pensa assim, são só essas doenças? Não, no total são 17 doenças. Esse rol, ele não é exemplificativo como o rol de doenças que podem aposentar por invalidez. Ele é um rol taxativo, ou seja, são essas 17 doenças. Só que a gente vai abrir uma outra exceção, porque estudando sobre o tema e dentro das minhas pesquisas, nós temos a Covid-19, que deixou várias pessoas sequeladas, que foram aposentadas por invalidez, que estão em tratamento e demandam cuidados. Ou seja, é uma doença que pode ser colocada nesse rol. Isso é certo? Não. Quando que uma doença ela é incluída num rol como esse, de doenças isentas de pagamento de imposto de renda? Quando existe um grande volume de processos buscando o mesmo benefício. Então, se você conhece alguém que teve Covid-19 e ficou incapacitado para o trabalho e necessita, realmente de cuidados, pode ser que essa pessoa, buscando um profissional correto, tenha direito à isenção do imposto de renda. Agora, é uma dúvida minha e também dos nossos telespectadores, a isenção é para o imposto de renda retido na fonte ou para a declaração anual do imposto de renda? Fábio, o que acontece? Essa isenção ou a restituição do imposto de renda é para toda pessoa que recebe uma aposentadoria, recebe uma pensão por morte. Então, quem é beneficiário de pensão por morte pode ter direito à isenção de imposto de renda, se ela for beneficiária de uma pensão por morte e tiver uma doença grave. Quase ninguém sabe isso. E também se a pessoa é das Forças Armadas e foi para a reforma. Então, é possível, sim, nesses cases. Agora, como é que é com essa cobrança do imposto de renda? É do imposto de renda retido da fonte, ou seja, ele deixa de ser retido. Você imediatamente solicita que haja o cancelamento dessa cobrança desse desconto do imposto de renda. Pois é, doutora Marcela, existe um valor máximo dessa isenção? Até segunda ordem, se todo o valor recebido lá a título de aposentadoria, pensão, ou um valor pela reforma quando é servidor das Forças Armadas aposentado, não tem um teto. E você me pergunta assim, doutora, mas por que existe a isenção do imposto de renda? Ela existe justamente porque a pessoa que tem uma doença grave, ela necessita de cuidados, ela necessita de tratamento, ela vai demandar medicamentos. Então, às vezes, esse medicamento não é fornecido pelo governo, seja municipal, estadual ou federal. Então, é para que a pessoa tenha uma vida digna, é para que a pessoa tenha o quê? Condições de fazer o seu tratamento. Por isso a isenção do imposto de renda e até segunda ordem não tem teto. Agora, como pedir essa isenção e restituição do imposto de renda e no INSS deste aposentado e pensionista? Como que vai funcionar? Como que funciona? Essa pessoa ela precisa fazer um pedido no INSS. Por quê? Quando você fala, nós estamos falando de INSS, né? Isso. Se a pessoa, a fonte, qual é o órgão pagador do benefício previdenciário? INSS. É o INSS. O INSS é que faz a retenção do imposto de renda. Ou seja, você tem que solicitar que o INSS não faça mais esse bloqueio desse valor. Mas, mesmo com o INSS, ele não vai fazer gestão desse dinheiro, porque esse valor de imposto de renda, ele vai para a União. Ele não vai ficar nos cofres da autarquia federal. Mas, mesmo assim, tem que fazer o pedido administrativo. A gente faz a solicitação e, em grande parte dos casos, nós vamos para a Justiça. E quais são os documentos médicos para comprovar a necessidade dessa isenção? Nós sabemos que são 17 doenças, né? Uhum. O médico vai avaliar caso a caso? Como que funciona? Isso. A pessoa tem que ter, primeiro, receber um benefício previdenciário, seja uma aposentadoria ou seja uma pensão por morte. Em segundo, precisa de relatórios médicos, exames, precisa da documentação clínica que comprove que esse segurado, seja ele um dependente ou não,
tem essa doença grave que necessita da isenção do imposto de renda. Por exemplo, o relatório médico tem que ter o Código Internacional de Doenças. Normalmente ele tem que falar em que momento que está essa doença, se ela está no início, no meio, ou se ela está em remissão, o provável tempo de recuperação, de tratamento, se tem recuperação. Então, todas essas informações têm que estar nesses relatórios médicos. Agora, doutora Marcela, o INSS, administrativamente, ele concede essa isenção ou não? Conforme eu falei, o INSS, o que ele faz? Por que veio essa pauta, né? Eu tive uma sentença no final do ano de uma cliente que ela é portadora de neoplasia maligna, a doença dela já está em remissão, o INSS a chamou para fazer uma perícia, ela foi na perícia, o INSS pediu a documentação, clínica apresentou e falou, não está em remissão, então a gente vai voltar a descontar seu imposto de renda. Ela me procurou, nós entramos com a ação, ganhamos em primeira e com certeza vai ser confirmada em segunda instância. Por quê? Porque mesmo estando controlada, ela tem direito à restituição do imposto de renda. O INSS administrativamente vai conceder? Não. Em 99% dos casos, nós temos que ir à Justiça. Agora, havendo a necessidade de ingressar na Justiça para que se alcance essa isenção, é necessário uma perícia judicial? Olha só que interessante, Fábio. O que a gente sabe de perícia hoje? O que você ouve falar de perícia? Que é complicado demais. Além de... Demorado. Muito demorado. Nós temos perícias, nós temos segurados aguardando perícia há 6, 8 meses, 1 ano, para você ter noção, porque a Justiça Federal não tem dinheiro para poder bancar essas perícias. Ou seja, está caótico o sistema de perícias da Previdência Social. Quando a gente fala na Justiça, é um pouco mais lento, porque a gente apresenta, a gente faz o pedido junto à documentação, alguns juízes já abrem vista para o INSS contestar, outras já marcam a perícia, depende muito. Então, se você, porventura, se esse segurado, né, ele está acompanhado de um bom advogado, de um advogado especialista em direito previdenciário, o que vai fazer? Vai fazer o pedido da isenção e vai juntar toda a documentação clínica. Somou. Convenceu o juiz de que realmente é uma doença grave? Sem perícia. Então, se a documentação, se o processo estiver muito bem, né, com muitas provas palpáveis com relação ao quadro clínico, não será necessário realizar uma perícia. Então, você pula uma etapa. Então, o processo que ia demorar 1 ano, 1 ano e meio, ele pula 6 meses. Então, ele sai da fase da contestação, da impugnação do autor, vai para o juiz, aí o juiz vai decidir se vai sentenciar favorável ou não. Agora, vamos supor que a doença esteja sob controle. O aposentado e pensionista, mesmo assim, tem direito a essa isenção ou não? Ele não somente tem direito à isenção, como ele tem direito à restituição dos últimos 5 anos. Então, eu sou aposentado há 10 anos, apresentei um quadro clínico agora, doença grave. Pode pedir, vai ter direito. Sou pensionista, né? Meu marido faleceu, filho, alguém faleceu, recebe uma pensão por morte, tem desconto do imposto de renda e está com quadro clínico grave. Também tem direito a essa isenção do pagamento do imposto de renda. Quem está nos acompanhando agora, que é aposentado, é pensionista, adoeceu, tem direito ou não? Tem direito à isenção do imposto de renda, desde que fique comprovado que é uma doença grave. A gente tem que lembrar do rol taxativo, né? E a gente vai abrir exceção, nós vamos buscar a justiça em case, por exemplo, eu tenho 2 cases que estão na justiça de Covid-19, que meus clientes estão em estado praticamente vegetativo, e eles não estão nesse rol taxativo de isenção de imposto de renda, mas nós vamos trabalhar para que esses segurados tenham direito à isenção do imposto de renda. Então, a gente está falando em 5 anos de atrasados e a isenção daqui para frente. Então, todo mundo pode vir a ter direito. Agora eu vou mencionar aqui, o pessoal está pedindo via WhatsApp para mencionar as 17 doenças que têm direito a essa isenção do imposto de renda, viu, doutora? É a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira bi ou monocular, câncer, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, que a doutora mencionou no início do nosso bate-papo, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome de talidomida e também tuberculose ativa. Este e outros, como a senhora disse, como você disse, a questão da Covid-19. Da Covid-19, que pode, inclusive, vocês observaram que o problema na visão, a perda de uma visão única ou bi ou monocular, pode dar direito também? Quantas pessoas estão assistindo esse programa que conhece alguém que tem perda da visão e tem desconto de imposto de renda e nem sabe? Ou às vezes você não é o aposentado que tem esse problema, mas você é pensionista que recebe um benefício e tem visão monocular. Pode ter direito à isenção do imposto de renda.